Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pintar? Na videoaula de hoje, eu vou estar pintando aí pra vocês nosso primeiro risco da apostila volume 4. Dessa apostila aqui, gente, ó. Dessa aqui, que são rosas. Pra você que já comprou, vai acompanhar as videoaulas aqui comigo. São rosas, gente. Então, a gente vai fazer aqui como se fosse um estudo de rosas dessa apostila, tá bom? Então, essa aqui é a volume 4, só rosas e ela contém 15 riscos. Então, a gente vai pintar aqui o nosso primeiro risco da nossa apostila, tá? Então, essa aqui, gente, ó, eu já fiz ela numa faixinha. Olha aqui, gente, isso aqui é uma faixinha para jogo de cozinha. Já aproveitei que eu tinha uma encomenda para fazer todos com rosa e já fiz a nossa primeira aula aí com o tecido Oxford, tá? Esse tecido aqui, ó, que eu utilizei para fazer essa faixinha é o Oxford, gente. Olha como ficou aqui a nossa pintura. Ficou uma pintura bem real, com uma pintura linda. Ela não ficou opaca, gente. Não tem retoque aqui, tá? Essa pintura aqui, ela não tem retoque. E eu vou mostrar aqui pra vocês ela no tecido de algodão. Vou pintar pra vocês aqui, ó, no algodão. Não vai ser Oxford, tá, gente? Vai ser no tecido de algodão. Vou iniciar pela sombra, tá? Coloquei aqui no pratinho diluente e vou trabalhar com o caqui e o sépia para fazer a sombra, mas a sombra é opcional, tá, gente? Você pode pintar a cor que você quiser. A sombra, as folhas, as rosas, tudo é opcional, tá? Eu vou apenas mostrar para você como pode estar pintando a rosa e aí você pode estar mudando a tonalidade aí do risco, tá bom, gente? Sem problema, você pode estar mudando aí as cores, tá? Então, vou começar aqui com o diluente. Vou fazer sombra em alguns pontos. Não é em todo o meu risco, só em alguns pontos. O pincel que eu estou trabalhando aqui é um pincel Pituá, da Castelo, a referência C558. Onde você pode estar adquirindo esses pincéis, gente? Com a Flávia, tá? O contato dela vai ficar aí na descrição do vídeo para você adquirir os seus pincéis. Lá tem uma infinita variedade de pincéis que você pode estar adquirindo. Sem contar que você pode estar também adquirindo o kit de pincéis. Lá tem 2 kits de pincéis que eu uso bastante, tá, gente? São pincéis que eu utilizo demais nas minhas pinturas, tá? Então, é uns pincéis de precisão aí pra você. Pronto, gente, ó, já passei aqui o diluente. Vou pegar a cor caqui, venho aqui no meu pratinho, tiro o excesso do pincel e eu vou trabalhar aqui, ó, com a mão bem leve, em forma circular, eu vou trabalhando com a cor caqui. Continuo aqui, ó, com o restante da tinta que ainda tem no meu pincel e vou esfumando, ó. Venho aqui no meu pratinho, restante de tinta que ficou lá, eu continuo aqui, ó, com a cor caqui. Ó, pego só um pouquinho, ó, só uma sujeirinha do pincel. E aqui eu vou trabalhando com essa cor. Entre aqui, ó, entre aqui os galinhos, também faço uma forma de vai e vem. Na sombra, eu vou trabalhar todo dessa forma. Coloco o clareador ou o diluente. Eu esfumo aqui, ó, trabalho com essa tinta aqui. Essa cor que eu estou trabalhando aqui é a cor caqui. Pronto, já passei a primeira sombra. Na outra parte aqui, gente, ó, eu vou passar, fazer do mesmo jeito, tá? Vamos lá, continuando aqui. Esse outro lado aqui, eu vou trabalhar do mesmo jeito. Diluente, aqui eu estou trabalhando com diluente, a mistura de diluente com clareador. Você pode usar só o clareador, se você não tiver o diluente.
Aqui eu não vou colocar só aqui, que é uma sombra da folha, e aqui embaixo, que também tem sombra da folha. Ótimo, esse pincel é ótimo, tá, gente? Para você fazer sombra. Esse aqui é o número 2 da Castelo, a referência C558. Vou passar mais aqui também. Pra fazer sombra, gente, esse pincel é delicioso, viu? Esse pincel, gente, ele é ótimo pra você estar fazendo sombra. Ele espalha bem, você consegue espalhar bem a tinta. Então, com a cor caqui, tiro o excesso aqui no meu pratinho e eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com ele aqui. De leve, venho fazendo em forma circular. Até que a tinta, ela acabe do meu pincel. Vi que ela ficou marcada, vou lá no meu pratinho, pego um pouco do diluente e trabalho aqui. A sombra, gente, não pode ficar marcada, tá? É bom você trabalhar com diluente ou clareador, porque ela não fica marcada. Então, de novo, tiro o excesso no meu pratinho e vou trabalhando. Gente, aqui eu já fiz a primeira sombra. Vou pegar o sépia e vou trabalhar com sépia. Agora, eu vou trocar de pincel, vou pegar um pincel da Condo. Esse aqui é o número 14, ele tá lixado e aparado. E eu venho aqui, ó, no cantinho do pincel, viro a tinta pra dentro, próximo do risco, e vou trabalhar com esse sépia. Tinta só no cantinho do pincel, viro sempre a tinta virada para o risco e vou trabalhando, ó. Tinta só no cantinho do pincel, viro a tinta para o lado do risco e vou puxando, ó, assim, fazendo aqui a sombra desses galinhos. Aqui eu jogo só uma esquinha. O sépia, você vai utilizar pouquíssima tinta, tá? Eu quero uma sombra não muito marcada. Então, aqui eu trabalho com sépia. Ó, gente, só alguns pontos que a gente vai trabalhar com o sépia. Quando tiver seco, se houver necessidade, eu dou mais uma profundidade aqui com o sépia. Ó, tinta só no cantinho do pincel. Viro a tinta para o lado do risco. E vou puxando pra fora, de leve. É bom você trabalhar com um pincel grande, gente, porque você consegue espalhar bem, ó. Pronto, gente, ó. Eu vou colocar em alguns pontos a profundidade aqui também. Nesse outro lado, vamos colocar a profundidade também. Gente, essa apostila vai ser como se fosse um estudo de rosa, tá? Pra quem está aí querendo muito se aperfeiçoar na rosa, as aulas vai ficar todas disponíveis aqui no canal. E você pode estar acessando a qualquer hora para você estar fazendo esse estudo de rosa. Se você não adquiriu a apostila ainda e quer fazer essas aulas juntamente comigo, eu vou estar deixando o contato aí na descrição do vídeo para você estar adquirindo a apostila, tá? Aqui entre os galinhos tem 2 espacinhos, então eu vou pegar um pincel de cerdas macia, eu vou preencher esses espacinhos aqui com o sépia. Aonde estiver um espacinho desse, você vai preencher. Ó, preenchido. E tem outro espacinho também, eu preencho. Você vai observar onde tem espacinho aí no risco para você preencher. Vou pegar o verde kiwi e vou preencher todos esses galinhos aqui. Eu vou deixar já preenchido para mim poder ir fazer as outras folhas. Enquanto vai secando aqui, eu vou fazer as outras folhas. Essa pintura é uma pintura bem fácil, gente, bem rápido para você fazer, tá? Vou pegar um pouquinho do verde soft,
E vou dar umas pinceladas aqui, deixando um pouco mais claro. Pronto, já preenchi aqui os galinhos. Agora, eu vou terminar as folhas e já volto. Para as folhas, eu vou trabalhar com verde pinheiro, verde folha e o verde soft. Vou trabalhar com essas folhas, gente, uma forma bem fácil para você estar pintando. Vou usar só cores que você pode ter aí. Então, eu venho aqui, faço a nervurinha. Vou fazer a nervurinha e vou puxar para um lado. Do outro lado, de fora para dentro. Aqui eu coloco o verde pinheiro, porque tem sombra da folha, então venho com verde pinheiro. Pronto, agora eu vou pegar verde folha e vou preencher o restante da minha folha. Esfumo bem para fazer a junção das cores. E desse outro lado de fora para dentro. Não vou colocar profundidade nessa folha, porque o próprio verde pinheiro já é escuro, então não existe necessidade de eu colocar profundidade aqui. Vou trocar de pincel, vou pegar esse aqui, a referência 421, número 8. Vou pegar o verde soft e o verde folha, os dois juntos ao mesmo tempo. E vou fazer o detalhe da folha. Vou puxando no formato que é a folha. Você pega as duas cores juntas e vai fazendo o movimento da folha. Você observa que eu passo várias vezes para não ficar marcado. Do outro lado, vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou puxando. Vai ficar assim. Você esfuma bem para não ficar excesso de tinta. Vou pegar o pincel filete, esse aqui é o da Castelo C602, é o 00. O sépia. Vou fazer as nervurinhas dessa folha. Faço o contorno. E a folha vai ficar assim. Vou fazer essa outra aqui do mesmo jeito. Tá vendo como é fácil para você estar fazendo a pintura das folhas? Ó, vou fazer do mesmo jeito que eu fiz essa. Verde pinheiro. Faço a nervurinha. Como essa daqui está por cima dessa, eu vou puxar a parte escura para esse lado. Porque eu vou vir com esse lateral aqui a luz. Essa lateral aqui vai ficar a luz. Não vou preencher até em cima, até a ponta da folha. Agora, eu venho de fora pra dentro, vou puxando pra dentro. Esse modelo de folha, gente, ele é muito fácil pra você fazer. Pronto, agora eu vou pegar o verde folha e vou terminar de preencher minha folha. Aqui eu venho só mesclando, venho misturando as cores. Se você não tiver essa tonalidade de verde, você pode usar a que você tiver. É só você usar uma mais clara e uma mais escura. Pronto, aqui eu já fiz a base da minha folha. Troco de pincel. Quando eu estou pintando, gente, eu uso esses dois pincéis ao mesmo tempo, ó. Agora, eu troco de pincel
e vou trabalhar com verde folha e o verde soft, os dois juntinhos. Pra fazer aqui o movimento da folha. Pronto, fiz de um lado, agora eu faço do outro lado do mesmo jeito. Vou pegar um pouquinho aqui dessa mistura e vou jogar desse lado para fazer a separação das duas folhas. Com o pincel filete e o sépia, faço a nervurinha da folha. A tinta, ela tem que ser bem cremosa, gente, ela tem que ficar uma consistência que dê para você fazer o movimento aqui com o pincel. Faço o contorno dessa folha. Para você diluir a sua tinta, você deve usar água mineral ou soro fisiológico para você diluir a tinta. Pronto, mais uma folha prontinha. Aqui no cabinho, eu vou pegar o sépia e vou fazer tipo um contorno aqui, ó. Pronto, aqui eu já fiz o contorno, já tá prontinho aqui o cabinho. Pra pintura da rosa, eu vou iniciar com amarelo ouro, com o cenoura e vou dar profundidade com cerâmica. Essa daqui eu preenchi toda e depois vim dando profundidade. Essa aqui, como eu quero mostrar pra vocês que a gente pode usar duas formas, você pode preencher toda e depois voltar dando profundidade e pode preencher pétala por pétala. Essa rosa, ela é muito fácil, porque você vai seguir risco. Então, eu vou fazer aqui mostrando pra vocês que a gente vai seguir risco. Então, vou inicio com amarelo ouro, na pontinha da pétala. Amarelo ouro. Eu preencho a pétala quase toda com o amarelo ouro. A cor cenoura, só no cantinho do pincel, viro a tinta pra fora. E vou colocar aqui dos lados, desse lado e desse outro lado aqui. E esfumo, trabalho com essa tinta, eu não vou deixar ela parada não, porque se eu deixar ela parada aqui, ela vai ficar marcada. Pronto, ó. Já fiz uma pétala. Vou pra próxima pétala. Eu preencho a pétala quase toda, porque eu estou usando só duas cores para fazer a rosa, então, eu preciso preencher ela toda para poder dar certo. Ó, aqui eu venho preenchendo a pétala quase toda. Preenchi mais uma pétala, tinta só no cantinho do pincel, vira a tinta pra fora. E esfumo, puxando aqui pra dentro. Próxima pétala, amarelo ouro. Feito o preenchimento da pétala, eu já vou trabalhar com a cor mais escura, que é a cor cenoura. Aqui eu já posso colocar um pouquinho. Vou para a próxima pétala. Para a base da rosa, eu só vou trabalhar com 3 cores. Já posso preencher aqui até chegar próximo aqui do copinho. Tinta só no cantinho do pincel, viro a tinta pra fora. E vou dar profundidade nessa pétala.
Vou para o outro lado fazer o mesmo jeito, ó. Preencho com o amarelo ouro. Se você conseguir pintar ela completa, preencher todo o risco com o amarelo ouro, aí você preenche e depois você volta dando profundidade. Foi assim que eu fiz nessa. Eu preenchi toda a rosa com amarelo ouro e depois voltei dando profundidade. Mais uma pétala preenchida, eu venho aqui com a tinta virada pra fora e vou trabalhar aqui, ó. Esfumo puxando aqui pra dentro, como se fosse a sombra aqui desse copinho. Aqui embaixo, jogo mais um pouquinho do cenoura. E continuo preenchendo aqui as pétalas. Já vou aproveitar, ó, vou preencher aqui, ó. Preenchi, ó, já com amarelo ouro. E já vou dar profundidade aqui acima do copinho, com o cenoura. Eu esfumo bem. Sempre eu vejo algumas meninas fazendo, e essa parte aqui ela não esfuma, vocês não esfumam. Aqui abaixo do copinho e aqui em cima você tem que colocar a tinta e esfumar, ó, deixar bem trabalhado aqui, ó. Abaixo dessa outra pétala. Porque se você não mesclar bem a tinta, vai ficar marcado. Então, a sua rosa fica com o aspecto aqui marcado. Pronto. Agora, eu vou para a parte do miolo. Essa parte do miolo, a gente vai preencher todo aqui de amarelo ouro. Você pode preencher todo aqui, que você não vai se perder. Já aproveitei e preenchi o copinho. Preenchi o miolo e aqui. Agora, eu venho com cenoura, tinta virada para baixo e vou fazer aqui o miolo. Tinta só no cantinho do pincel, vira a tinta para fora. E dou uma profundidade na pontinha da rosa aqui, ó. Aqui no copinho, vem tinta só no cantinho do pincel, vira a tinta para o lado do copinho. E vou fazer a profundidade aqui, ó, a virada da pétala. Vou pegar o cerâmica, tinta só no cantinho do pincel, trabalho aqui no miolo. E aqui abaixo do copinho. Vou jogar uma esquinha do cerâmica aqui nessa viradinha. Só uma esquinha do cerâmica. E uma sujeirinha de pincel aqui.
Posso jogar um pouquinho do cerâmica aqui também, na pontinha aqui da rosa. Com o amarelo ouro e o branco, eu vou fazer o corte das pétalas. Ó, o branco e o amarelo ouro ao mesmo tempo, eu vou trabalhar aqui fazendo o corte das pétalas. Não vou trocar de pincel, porque o pincel que eu estou trabalhando aqui vai dar para me fazer o corte das pétalas. É o pincel da Castelo C522. Vou trabalhar com o amarelo ouro e o branco ao mesmo tempo. E venho aqui, tinta virada para fora. E de leve, ó, venho tirando o excesso. Se você não quiser fazer o corte com as duas cores, você pode estar trabalhando com o amarelo bebê. Tinta virada para fora. Faço esse movimento, dou essa voltinha. E de leve eu volto tirando o excesso. Pronto, eu fiz aqui o corte dessas pétalas de fora. Venho agora aqui no miolo, viro a tinta para o lado de cima da rosa. E dou 3 pinceladinhas aqui, ó. E volto tirando o excesso. Tinta só de um lado. Viro a tinta pra fora. E vou fazer o movimento aqui da parte de cima da rosa. Tinta virada pra fora. Eu pego o branco e o amarelo ouro ao mesmo tempo. Se eu peguei muita tinta, eu tiro o excesso no pratinho. E venho aqui, ó. Tinta só de um lado, vou fazer aqui essas vírgulazinhas, ó. Eu coloco o pincel bem em pé, ó, e vou fazendo esse movimento, descendo aqui para o miolo. Depois, eu solto umas pinceladas aqui dentro. Tinta só de um lado, faço aqui a parte do copinho. Viro a tinta pra cima. E faço aqui, ó. Tinta só de um lado, viro a tinta pra cima. E faço essas viradinhas. Quando secar a pintura, aí você dá mais um retoque com o branco. Você deixa ela secar e depois você dá mais um retoque com o branco. Eu vou pegar o branco e já vou dar mais uns retoques aqui, ó. Não vou esperar secar, mas você espera secar pra você dar esse retoque com o branco. Com o pincel filete, o sépia, eu vou fazer os miosóticos. Com o sépia, eu vou fazer uns detalhes aqui, ó. Não vou fazer muito detalhe nessa rosa, porque aqui é pra jogo de cozinha, gente. Como é pra jogo de cozinha, se você colocar muito detalhe, vai ser muito repetitivo. Então, não precisa você colocar muito detalhe. Se for em pano de prato, você pode colocar os detalhes.
Pronto, gente, nossa aulinha prontinha. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já vai deixando o seu joinha. Se você não faz parte do nosso cantinho, eu te convido para você se inscrever e ativar o sininho de notificação. Assim você será notificado de vídeos novos aqui do canal. Então, fiquem com Deus. Beijo para todos e tchau, tchau.